A pergunta que não quer calar: pode um cilindro e um pistão novo desse ficar nesse estado, igual a máquina do nosso amigo Zezinho? Vou trazer algumas dicas para vocês aqui de possíveis causas para isso acontecer. Bom, isso não, um cilindro e um pistão novo, né, ele não vai fundir dessa maneira, tá? A não ser por algumas falhas técnicas em procedimento de uso ou da montagem do equipamento. Então eu quero trazer algumas dicas para vocês aqui para te ajudar nisso. Primeiro ponto: quando a gente vai fazer a montagem do equipamento, pistão, a gente tem que ficar muito atento quando vai colocar essa travinha aqui, a travinha do pino do pistão. Existe uma cavidade, né, aqui, e essa travinha ela tem que entrar certinho nessa cavidade e o técnico fazer o teste, ver se ele está bem preso ali. Existem casos de clientes montar ali essa travinha, achar que é só colocar ali e não encaixar direito, e essa travinha soltar, fazendo riscar o cilindro e o pistão do cliente, tá ok? Então isso aqui não é uma falha do produto, mas erro de montagem. Segunda dica: na montagem do anel aqui, o anel ele tem uma elasticidade, tá? Falhou aqui, elasticidade. E ele vai até um limite. Se eu forçar demais aqui, ele vai quebrar. Outro detalhe importante: ele tem uma cavidadezinha aqui que tem que ficar no sentido certinho com o pininho que tem aqui, ok? Se você colocar inverso, ele não vai encaixar de uma forma correta, tá? Então, podendo também ocorrer uma montagem incorreta, fazendo o anel romper. O anel ele não rompe se não tiver algum corpo estranho ou algum erro na montagem ali, ok? Cilindro e pistão novo, não tem como dar errado na montagem do anel aqui, beleza? Outra dica importante: quando o cliente está montando uma máquina, alguns esquecem de trocar esse rolamentinho aqui, tá? Então precisa dar uma olhadinha para ver se esse rolamento agulha, se ele não está desgastado, né? Se ele não está faltando esfera. Porque se ele tiver faltando alguma esfera aqui, ou tiver as esferas bem frouxas, o que vai acontecer? Ele vai soltar também e vai jogar lá pro teu cilindro e pistão essas esferas de aço, fazendo romper e riscar o seu cilindro e o pistão. Ele vai fazer uns riscos mais profundos que esse aqui, tá? Esse que tá aqui, ele fundiu por falta de lubrificação. Depois eu vou dar essa dica aí, tá? Mas quando é por corpo estranho, ele vai riscar mais fundo. Outra dica para vocês aqui está aqui no virabrequim. Ao montar o equipamento, alguns técnicos, clientes, né, por falta um pouquinho de conhecimento, e aqui por isso que a gente está dando a dica, eles não analisam o virabrequim. Então lá na máquina, eles só analisam o cilindro e pistão, compram o kit cilindro e pistão e querem montar na máquina. Existe uma folga aqui no virabrequim que é um padrão, essa folguinha aqui, ó, não sei se você está conseguindo visualizar aí, né? Mas existe uma pequena folga aqui, e aqui embaixo vai um rolamento. Tem casos que esse virabrequim ele tem uma folga muito grande, você movimenta ele aqui, né? Ele tem uma folga muito grande, e isso é sinal que o rolamento, a agulha aqui já rompeu, né? E com isso, aqui também existe esfera aqui dentro, e isso joga as impurezas para o teu cilindro e para o seu pistão. Então, mesmo comprando um cilindro e pistão novo, você monta na máquina, ela vai durar aí alguns dias ou até alguns meses, e aí você vai ver um riscão aqui, mas defeito de fabricação. Não é defeito de fabricação, tá? Isso aí é algum corpo estranho que ficou dentro do motor da máquina, ou que se rompeu, né, algum outro componente ali da máquina que fez riscar o teu cilindro e pistão, tá? E esse é o caso aqui do nosso amigo Zezinho, né? E é Zezinho mesmo, tá? A gente chama ele de Zezinho mesmo. Essa marca do Zezinho, ele trouxe para nós aqui, ela dava uma dificuldadezinha de pegar, não chegou a travar ela, né? Mas você vê aqui, ó, que esses riscos aqui, ó, né? E até pela cor aqui em cima, você vê que é onde carbonizou um pouco aqui em cima, ela é uma cor uma fumacinha mais branquinha, né? Que é sinal de falta de lubrificação, de óleo 2 tempos, tá? Então, se não houver uma dosagem correta do óleo 2 tempos, isso vai acontecer. Por isso que existem os medidores, tá? E detalhe que você vai observar que quando você compra os medidores, tem caso que o medidor, ele é um nível aqui para gasolina e um nível maiorzinho aqui para você completar o óleo. E do outro lado também tem uma quantidade aqui de gasolina e um pouquinho mais
um nível um pouquinho de óleo, né? É menor essa quantidade de óleo. Por quê? Existem alguns óleos, o Steel, um exemplo, né? Que ele tem uma propriedade mais consistente. Os óleos são melhores, tá? Então você vai usar esse lá da garrafinha. E existe outros óleos mais em conta que você pode estar utilizando, tá? Só que você vai ter que aumentar um pouquinho a dosagem e usar esse lado aqui do medidor, né? Muitos clientes eles vão por tampinha ou vão no olhômetro ali, tentam colocar a quantidade de óleo e acham que aquilo é o suficiente para proteger a sua máquina, para lubrificar a sua máquina, e isso não acontece, tá? Então precisa ter um cuidado. Se você não, o certo é você ter um medidor, por isso que isso acompanha o produto quando o fornecedor vende, tá? Então assim, não existe a possibilidade do cilindro fundir, um cilindro novo fundir porque há baixa qualidade. Não, é falta de lubrificação ou erro de montagem. A única falha que podemos dizer assim que pode acontecer numa máquina nova, eu estou falando, ok? Numa máquina zero, não numa máquina que já foi trabalhada. Um virabrequim novo, imagina uma máquina nova, um motor novo, com esse virabrequim novo, tá? E esse virabrequim, ele romper, tá? Romper a esfera aqui, já aconteceu, a gente já pegou máquina zero, tá? Aqui na nossa assistência técnica, que não foi caso de mau uso, né? Falha de quem comprou o equipamento, né? Mas foi uma falha mesmo, uma falha mecânica no processo de montagem do equipamento ali, né? Ou forjar, perdão, do virabrequim que fez isso acontecer, ok? Mas fora isso não tem, só ficar atento na montagem que você não vai ter problema nenhum, beleza? Fica essa dica aí, abraço, valeu!